Bom, Fred, agora a gente vai fazer uma conexão direto com a Itália. A Gabriele Tricânico ao vivo aqui com a gente para falar de um dia muito especial. Gabi. Bom dia, Fabi. Bom dia a vocês que nos acompanham. Pois é, hoje é o Dia Internacional da Língua Materna. E para contar um pouquinho para a gente o que significa isso, direto aqui da Itália, mais uma vez conosco, a Fernanda de Pasquale, ela que é facilitadora intercultural, também tem um projeto lindo, né, os Sementes, aqui com mães, na cidade de Reggio Emilia. Ela esteve conosco na semana passada no jornal, e é com ela que eu converso agora. Fernanda, seja muito bem-vinda mais uma vez na Guardiã da Notícia. Guardando... Ela já tinha entrado no link, a gente tem a Fernanda? Ela está se posicionando aqui para entrar. E, Gabi, é importante realmente toda essa questão, porque a Fernanda traz a experiência aí da Itália, acompanhei a última reportagem com ela, e de uma forma também de divulgar para a gente aqui no Brasil, né, toda essa questão. Exatamente. Só para vocês entenderem o que é o Dia Internacional da Língua Materna, que é realizada no mundo inteiro, em todos os países, para promover a conscientização sobre a diversidade linguística e cultural e também promover o multilinguismo. Por quê, Fabi? Quando a criança está no ventre da mãe, a primeira voz que a criança escuta é a da mãe. Então, é trazer justamente aí essa questão da língua materna. Foi anunciado pela primeira vez pela Unesco em 17 de novembro de 1999. Foi formalmente reconhecido pela Assembleia das Nações Unidas, né, com a adoção da Resolução 56.262 da ONU, já em 2002. E o Dia da Língua Materna faz parte de uma iniciativa mais ampla, que é para promover a preservação e a proteção de todas as línguas usadas pelos povos do mundo. Mais uma informação interessante é que a ideia de comemorar esse dia é uma iniciativa lá em Bangladesh. E aqui na Itália está cheio de pessoas vindas, né, imigrantes vindos de Bangladesh lá na Índia. Muito curioso isso. Lá em Bangladesh, no dia 21 de fevereiro, é o aniversário do dia em que o povo, né, em Bangladesh, então Paquistão Oriental, lutou pelo reconhecimento da língua Bengali, que também é comemorado em West Bengal, lá na Índia. Então, portanto, a gente já tem aí a Fernanda para a gente fazer esse bate-papo. Tá me ouvindo? Agora sim! Olha a Fernanda aí. Tá me ouvindo? Com uma bandeira da Itália e do Brasil. Fernanda, seja muito bem-vinda. Mais uma vez aqui na Guardiã da Notícia em multiplataformas, FM 82.3, em aguardiandanoticia.com. E ela congelou, ela caiu, Fabi, de novo? Ela caiu. Infelizmente, ela caiu. Bom, mas, enquanto Gabi, isso... Pode falar, Fabi. Não, eu justamente ia te perguntar com relação, acho que a questão da língua materna, o que é considerado a língua materna? É aquela da onde a gente nasce ou das nossas origens? Da onde a gente nasce, a da mãe. Por exemplo, eu sou filha de uma carioca com um italiano. Então, a língua materna é o português, porque minha mãe é brasileira. Se fosse a minha mãe italiana, seria a língua italiana, minha língua materna. E o que acontece com essa miscigenação dos povos, principalmente nesses países, né, muçulmanos, onde os homens têm muito mais direitos do que as mulheres, lá isso acaba, inclusive, se perdendo. Por exemplo, se uma brasileira casa com muçulmana, ela precisa se converter à religião e aprender todos os costumes e acaba deixando de lado a sua cultura. E esse dia, né, internacional da língua materna vem justamente para a gente lembrar o que a gente escuta no nosso útero antes da gente chegar aqui no mundo. Alô? Zela. Oi, pessoal. Oi, Fê! Agora sim! Bom dia! Oi. Bom dia, Brasil. Bom dia, Itália. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, bom giorno. Olha, que bom que deu certo. Conta um pouquinho pra gente, então, desse seu trabalho, desse Dia Internacional da Língua Materna. Você que tem a boneca emiliana aqui em Reggio Emilia e que traz aí essas curiosidades pra gente.
Bom, então, como eu tinha comentado com a Gabi, um dia que a gente celebra o português como língua de herança aqui nas nossas famílias, com os nossos filhos, celebrando essa jornada internacional. E vem dessa necessidade de a gente manter e passar para os nossos filhos a nossa língua do colo, a língua do coração, a língua mãe, né, a nossa língua de origem, para que eles possam passar como herança para os filhos deles, né, no futuro. A importância de poder falar com a família em português, a importância deles se comunicarem e terem uma segunda língua, né, que para nós que somos uma família bilíngue que vive em terra estrangeira. Então, essa celebração vem para nós, como mães expatriadas, um incentivo para fazer com que os nossos filhos mantenham contato com a nossa língua, com a nossa cultura, e que isso permaneça entre nós, no nosso colo, na nossa língua, que a gente se expressa em todas as linguagens. E conta um pouquinho para a gente como é que vocês mantêm isso vivo aqui em Reggio Emília. Desde 2019, nós temos uma iniciativa que agora está paralisada, um pouco em pausa, se chama Sementes em Reggio Emília. É um projeto onde a gente procura manter a língua materna entre as famílias, proporcionar um local seguro de acolhimento, né? Porque muitas vezes entre as famílias ítalo-brasileiras, às vezes a criança mantém a língua, o italiano como língua principal na casa, escuta a mãe falando em português e responde em italiano. Então, a Sementes nasce com esse objetivo de proporcionar esses encontros, esse acolhimento, esse colo da língua mãe. Participamos de uma rede italiana que se chama Rede POL, Rede de Português como Língua de Herança. Como eu falei antes, a gente está um pouco ausente, mas manter a língua em casa ter estratégias, né, durante as refeições, durante as brincadeiras, durante as leituras, né? A gente tem uma biblioteca aqui das Sementes em Reggio Emília com mais de 200 livros. Então, proporcionar esses encontros para as famílias, estar em contato com a nossa língua, com narrações, com jogos, com brincadeiras tradicionais. A culinária, a gastronomia brasileira também é uma forma de estimular, né, a nossa língua, a nossa cultura, e com isso a gente também acaba tendo muito reconhecimento no território, não somente com a língua materna, mas também promoção de eventos interculturais, né, de fazer essa troca entre Brasil e Itália, e como eu sempre digo, é também proporcionar para as famílias em Reggio Emília um pedacinho do nosso Brasil. E quantas famílias está esse engajamento dessas famílias, Fernanda? Então, são quase 7 anos, né, desde 2019, entre famílias que entraram com crianças pequenas e que hoje já estão grandes. Agora a Semente está em pausa devido a questão de tempo e prioridade para os colaboradores. Também tem outras famílias, a gente está tendo um grupo de apoio em rede entre mães brasileiras que moram na Itália, e nesse grupo das famílias, acho que a gente tem mais ou menos umas 40 famílias brasileiras, Reggio Emília região, em torno, e no grupo das mães, atualmente, também a gente está com um grupo de 40 mães. Então, são desde mães recém-mães, né, mães novas, que acabaram de chegar, mães que estão se planejando para vir, também proporcionar essa troca entre culturas, entre as burocracias italiana, o que a gente pode estar colaborando entre nós, como rede de apoio, mas como rede de confiança, onde a gente pode se sentir segura para pedir ajuda, para pedir apoio. E a língua é o que nos une, né? Falar português para a gente é o momento de segurança, onde a gente consegue se expressar melhor. É um pouco isso, né? É ter livro em casa que fale de geografia, é ter um mapa para mostrar onde está o avô, a avó, trazer a Emília, trazer a Magali, trazer o folclore brasileiro através de lendas e Cecília Meirelles. Então, nesses momentos que a gente procura manter entre nós esse colo brasileiro, esse aconchego e uma forma de dar abraço, né? Porque a gente sente mais saudade, então é onde a gente cria esse espaço seguro e acolhedor.
Fabi? Eu até queria usar como exemplo o campeão da Olimpíada de Inverno, Lucas Pinheiro, que ele é justamente um filho de um norueguês com uma brasileira. E até nas entrevistas a gente vê o português dele vem, né, com aquele acento, até por conta dele ter morado fora do Brasil boa parte do tempo, mas a mãe manter ali a questão realmente da língua e eu acho que também do amor pelo país. Eu acho que ele é um exemplo aí de todo esse trabalho que você desenvolve, Fernanda. Com certeza, para nós, mães brasileiras que moram no exterior, é um orgulho ver isso, né? Inclusive, entre nós da Rede Paul, eu estou um pouco ausente, mas faz parte de mim falar, ser a Fernanda sem ser assim, não tem como, né? E entre nós, das iniciativas da Rede Paul Itália, houveram vários comentários, várias iniciativas repostando a fala dele e o quanto é importante, né? Que viva essa mãe que manteve a cultura original, né? A língua madre em casa, que proporcionou todo esse sucesso para o Lucas e que fez com que ele tivesse esse amor pelo Brasil. Então é muito lindo ver ele falando em português, ver ele sambando. E que bom que a mãe dele manteve isso em casa. Então isso é ainda mais um estímulo para a gente falar em casa, para a gente proporcionar essa troca de cultura, né? Esse amor pela nossa nação, porque por mais que muitos de nós aqui temos a cidadania italiana, a maioria são pais italianos e mães brasileiras, tem essa mistura, mas é esse orgulho de ser brasileiro, né? Deus é brasileiro, como a gente brinca na canção e no dia a dia com eles, e fala, cara, tem uma coisa que é bom demais, a gente ser brasileiro, né? Porque é uma cultura que é da alegria, da felicidade, da saudade, né? Muitas vezes quando a gente fala que a gente é brasileiro, as pessoas falam saudade. E é uma palavra que não tem tradução, né? Ela é filha única da lusofonia. Ela é nossa. E explicar saudade só a gente sabe, né? É uma coisa que nós que moramos fora, a gente entendia, saudades. Fernanda. Saudade, Gabi? Já está com saudade, Saudade. Gabi? Eu estou, mas eu não queria ir embora. Orei para Fernanda, inclusive no domingo agora a gente tem um encontro lá no Centro Loris Malaguzzi, porque vai acontecer um encontro para as crianças, oficinas da tarde, e a gente vai registrar esses momentos para poder encaixar no documentário aqui sobre educação em Reggio Emília. Eu me adaptei super bem aqui, então eu não queria ir embora, mas está chegando, né? Daqui 2 semanas eu estou de volta ao Brasil. Mesmo, Fernanda, e aliás eu já vou falar aqui ao vivo, Fabi, nós teremos no dia 9 de março o nosso evento de mulheres e teremos um painel internacional. A Fernanda vai ser uma das participantes para falar justamente de como que chegada dessas mulheres, né, em países diferentes dos seus de origem e como é que elas se organizam. A Fernanda pode falar um pouquinho mais sobre o que ela vai apresentar para a gente no dia 9. Gabi, obrigada de novo. Essa conexão nossa não foi, né? A Itália nos uniu, a cidade de Loris Malaguzzi nos uniu, e proporcionar essa participação, que a Gabi me fez o convite para o trabalho para o painel das mulheres. O que a gente participa e vivencia aqui como mãe é muito importante, né? Nós somos mães expatriadas, para quem, né, vem de fora. Eu já vim com 2 filhas, né? O Tomás estava gestando o Tommy, então o acolhimento para uma mãe que se torna mãe numa terra que não é a dela, né, de origem, precisa de colo, precisa de afeto na nossa língua, né? Porque às vezes a gente não consegue se expressar dessa maneira no italiano, na língua que não é nossa. Então, dentro da rede que eu participo com outras mães, tenho as meninas aqui que proporcionam um trabalho muito legal, que se chama Comunidade no Colo, que são 2 psicólogas brasileiras que fazem esse trabalho com mães, principalmente mães expatriadas, né, no pós-parto. E eu vivencio isso nessa maneira, porque a maternidade foi o que mudou a minha vida, que me trouxe até a Reggio Emília, até a Itália, pela questão da educação, e eu acho que a gente está conectada entre nós, mães e mulheres brasileiras, numa terra num território que não é nosso,
é fundamental, porque é onde a gente se encontra, mesmo tendo muitas diferenças culturais, né, de diversidades, de raça, de cor e de profissão, é no Brasil que a gente se conecta. Então, proporcionar e contato com outras mães é o que traz colo para a gente. Fernanda, quero agradecer aqui a participação de vocês. Acho que é uma temática muito importante. Eu acho que o painel ganha muito porque essa diversidade e esse olhar múltiplo faz com que realmente as mulheres se fortaleçam cada vez mais. Porque eu acho que, como você colocou, dando colo uma à outra que a gente se fortalece. Com certeza. Obrigada, Fernanda, pela sua participação. Só dando um spoiler, vai ter uma participante da área que era do ABC de Santo André, a Marili Alvarez, uma grande querida da Guardiã da Notícia. Ela está morando na Espanha, em Málaga, vai participar com a gente. Além da vereadora lá de Batata, Marcela Gaspar, direto da ONU, porque no mesmo dia a ONU promove 10 dias de discussões sobre mulheres. E a Marcela foi uma das parlamentares escolhidas pelo governo federal para integrar essa comitiva que estará lá em Nova York no dia 9 de março. Então, esse painel internacional vai estar nacional, sabe? Gabi, com certeza, e trazendo essas experiências múltiplas aí, para que as mulheres também percebam, né? As dores muitas vezes são comuns, mas em cada país tem uma dificuldade diferente. Exatamente. Então, mais uma vez, Fernanda, obrigada pela sua participação. A gente volta semana que vem com você. Domingo a gente tem esse conteúdo produzido lá no Lores Malagutes. E, Fabi, só para fechar essa questão dos painéis, antes de eu entrar com as informações aqui, os homens precisam entrar nessa discussão. Está se muito falando no âmbito feminino, e os homens não estão participando. E esse é um chamado, esse nosso evento, para a participação dos homens, porque eles precisam entrar para o debate. Porque isso fala sobre eles do que sobre nós, mulheres. A gente tinha organizado para ter um painel masculino, mas eu estou aqui avaliando e reavaliando colocar um homem por painel para ver se a gente dispa essa sementinha e eles começam a falar sobre essa temática. Me fala um deputado, um vereador, um parlamentar que está discutindo feminicídio, que está discutindo o endurecimento das leis e que está discutindo essa temática. A gente só vê a mulherada esbravejando, gritando na internet. E essa semana, mais uma vez, recorde de casos de feminicídio. A gente teve a história da garota que foi enterrada ontem pela mãe lá em Diadema, que foi preso no finalzinho da noite de ontem. O marido que estava foragido, que ainda atirou na sogra. Essa mãe desfacelada teve que internar toda machucada. A gente tem o caso da delegada que estava de plantão, recebeu uma ocorrência. Quando ela chega na ocorrência, 2 crianças mortas eram seus próprios filhos, mortos pelo marido, que não tem nenhuma pena dessa mãe e que ele mesmo fez a denúncia falando dessa ocorrência. Então a gente tem que começar a trazer os homens para esse debate, Fabi. Os homens para esse debate, até porque no ano passado mesmo a gente teve uma comissão para as questões femininas, que era uma comissão na Câmara Municipal aqui de São Paulo, formada só por homens, né? A comissão que consegue fazer ali leis para as mulheres sem ter a representatividade feminina. Então, vamos pegar essa comissão aí, vamos ver o que eles avançaram, Gabi. Vamos tentar pegar um dos representantes dessa comissão formada na Câmara Municipal, para que eles também aqui se posicionem, que é importante estarem no debate. Já que eles formaram uma comissão e excluíram as mulheres, a gente precisa trazer à tona o que vem sendo discutido.